Vamos todos ficar de pé, irmãos, para ler a Bíblia. Abra a Bíblia no Salmo 139. Vamos ler a palavra de Deus no Salmo número 139. Salmo 139, Salmo de Davi, diz a palavra do Senhor: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que, por modo assombrosamente maravilhoso, me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. Como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desse cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Amém. Te louvamos, Senhor, pela tua palavra, Pai, por aquilo que tu revelaste a Davi, está escrito para o nosso crescimento, para a nossa edificação. Obrigado, meu Deus, pela oportunidade que temos de, mais uma vez, juntos na tua casa, ouvirmos a tua voz nesse lugar. E é isso mesmo que precisamos, Pai. Não queremos aqui vozes humanas, doutrinas de homens, não queremos filosofias do mundo, Pai. Não queremos psicologia, nós queremos a tua palavra. A palavra que sai da tua boca, aquela que nos alimenta, que nos fortalece, Senhor. Aquela que transforma a nossa vida. É essa que queremos ouvir essa noite. E para isso pedimos ao Senhor, fala conosco. E usa, Senhor, a minha vida, eu te peço. Que eu seja um instrumento nas tuas mãos, usado pelo Senhor com poder, com a unção do Espírito Santo, para que nesta unção a tua palavra seja ministrada a todos nós. Assim oro com os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos. Podem sentar. Amados, Davi, que escreveu este salmo, ele foi conhecido, e a Bíblia assim o chama, de homem segundo o coração de Deus. Por que será que Davi é o homem segundo o coração de Deus? Já trouxe algumas mensagens à igreja a respeito disso, mas dentre outras coisas, o homem que escreve um salmo como este, inspirado, claro, pelo Espírito Santo de Deus,
ele desfruta de intimidade com Deus. Ele conhece profundamente a Deus e por Deus também é profundamente conhecido. Então, Davi, por causa desse seu relacionamento com Deus, ele é usado pelo Senhor para escrever um salmo como esse. E veja, hoje em dia, no mundo em que vivemos, em que as pessoas andam por aí cheias de problemas, cheias de dúvidas, cheias de incertezas, assim tem sido o mundo ao nosso redor. O homem hoje moderno, buscando tantas coisas, tanto conhecimento, como a própria Bíblia diz, que no fim dos tempos este conhecimento se multiplicaria, e assim tem acontecido. O homem tem conhecido coisas tremendas, maravilhosas, e tem também buscado um autoconhecimento. Alguns imaginam que há uma grande necessidade de um autoconhecimento, porque a partir do momento que eu conheço a mim mesmo, eu então posso lidar melhor com os meus problemas. Assim pensa o homem moderno, não é? Mas, muitas vezes, na busca desse autoconhecimento, o caminho que o homem toma acaba sendo um caminho destrutivo, porque ele não busca em Deus o conhecimento de si mesmo. Ele vai buscar em filosofias que o próprio homem criou. Ele vai buscar em ciências que também foram elaboradas pelo homem, ao invés de buscar em Deus. Amados, se nós precisamos conhecer a nós mesmos, o melhor caminho para isso é perguntar a Deus quem nós somos. Porque Ele é quem conhece realmente tudo a respeito de nós. Não há nenhum tratamento que você possa fazer para conhecer a você mesmo melhor do que conversar com Deus, que fez você, que criou você e que conhece você nos mínimos detalhes. Mas é isso que o homem moderno, o homem do mundo, ele não entende. Ele não entende porque ele imagina que com a sua própria ciência, ele é capaz de alcançar um nível de autoconhecimento que venha a melhorar a sua própria vida, a sua existência. É verdade que se conhecer é bom. Ter um autoconhecimento, é claro que é proveitoso, mas não é com a ciência que nós vamos encontrá-lo. Então, amados, o que eu preciso entender é que a melhor maneira de eu me conhecer é, em primeiro lugar, eu conhecer a Deus, que foi quem me fez. Concorda comigo, amados? Se você quer conhecer a respeito de alguma coisa, por exemplo, um carro, eu quero saber tudo sobre aquele carro. Qual é a melhor maneira? Você ler o manual do carro, você descobrir algo sobre o projeto do carro, você perguntar ao criador do carro como ele concebeu aquele carro, como ele imaginou aquele carro. Aí sim você terá um conhecimento completo sobre aquele carro. Da mesma maneira, a melhor maneira de conhecer você é você conhecer Deus, que é o seu projetista, que tem um manual completo da sua vida, que pensou ao criar você, que planejou a sua criação, que não te fez por acaso. Você não é obra do acaso, como alguns da ciência querem afirmar. Você é obra da criação de Deus. Você não nasceu de uma combinação de acaso. Você nasceu de um plano de Deus. Deus planejou te formar e assim te fez. Então, a melhor maneira de conhecermos a nós mesmos é conhecermos a Deus. Porque Deus conhece a integridade do homem. Porque, como eu disse, foi Deus que projetou o homem. É Deus que concebeu a criação do homem. Então, precisamos, em primeiro lugar, conhecer Deus. Mas por que hoje o homem anda nessa angústia? Porque hoje a humanidade caminha dessa maneira, queridos. Porque um dia, o homem que tinha completa comunhão com Deus, perdeu essa comunhão com o Senhor. E como que ele perdeu? Com o pecado. O pecado rompeu a comunhão. O pecado separou o homem de Deus. A queda do homem fez com que ele perdesse o acesso completo a Deus. E com a queda o homem se afastou. Como a Bíblia diz lá em Isaías, os nossos pecados fazem separação entre nós e nosso Deus. Então os pecados que o homem comete, esses pecados o separam de Deus. E hoje, nesse monte de gente aí que quer se autoconhecer, a maioria deles não consegue nada de produtivo. Por quê? Porque não conhece Deus.
porque seus pecados o separam de Deus, e não há então como se autoconhecer, e assim cria-se um ciclo interminável. Pecado, um abismo chama outro, e a pessoa cada vez mais vai para longe de Deus, enquanto que a solução seria estar próximo de Deus. Então, amados, o homem precisa voltar para Deus, para que o relacionamento com Deus seja restaurado. Aquilo que foi perdido com o pecado seja completamente anulada aquela separação e volte a haver novamente a comunhão que havia antes do pecado. Como que isso é possível? Será que o homem, com sua ciência, consegue descobrir um caminho para Deus? Certamente não. Deus providenciou o caminho, e o caminho se chama Jesus. O Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, se o homem quer voltar para Deus, para restaurar a comunhão e tudo aquilo que foi perdido, a única solução é aquela que o próprio Deus proveu. Jesus, como caminho de volta, como caminho de restauração. Então o homem precisa voltar para Deus, para retomar o relacionamento com Deus e então se ajustar novamente. Mas isso só será possível se nós formos por Jesus. Fora de Jesus, como diz a Bíblia, não há salvação. Se você ler Atos capítulo 4, versículo 12, a Bíblia diz que não há outro nome dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos. O único nome é Jesus. 1 Timóteo 2,5 diz que não há mediador entre Deus e os homens a não ser Jesus. É o único nome que há salvação, o único que faz mediação, é o único por quem podemos chegar a Deus. Para então conhecer um pouco mais a respeito de nós mesmos, porque assim conheceremos o nosso Criador. Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, porque ele se relacionava com Deus. Davi não tinha nada de diferente de mim e de você. Era de carne e osso. Davi tinha sangue correndo nas veias, igual a gente. Davi era um homem. E a Bíblia diz que os homens da Bíblia, homens e mulheres no sentido geral, eles não têm nada diferente de nós. Há um texto no Novo Testamento que afirma isso, que nós somos iguaizinhos àqueles homens e mulheres citados na Bíblia, não há diferença. Mas por que eles foram mais usados? Por que eles ficaram em evidência? Porque a única diferença, ele tinha um relacionamento com Deus. E um grande relacionamento com Deus. Veja, Davi não é diferente de nós nem quanto ao pecado. Porque Davi também pecou. Davi também cometeu erros como nós, às vezes cometemos. Não é verdade? Davi não é um super-herói infalível. Davi simplesmente é um homem segundo o coração de Deus, porque ele tinha um relacionamento com Deus. Amados, aquilo que chamamos de religião só existe se transformar, se puder ser traduzido como um relacionamento com Deus. Religião é religar. A origem da palavra é essa. Religar a Deus. Então não existe religião se não houver um relacionamento. Religião não é um conjunto de normas, não é um conjunto de rituais que eu obedeço para ficar em paz com a minha consciência. Eu vou lá, vou fazer direitinho, vou obedecer. Senhor, agora já fiz tudo. Está ok? Tá, posso dormir tranquilo? Isso não é o real sentido da religião. O real sentido de religião é religação. É voltar o homem para Deus para ter então um relacionamento com Deus. E o único caminho de volta, eu repito, é Jesus. Não existe religião se não houver Jesus. Como o homem vai se religar se o caminho para ligar é Jesus? Quando Jesus veio ao mundo, a Bíblia diz que ele se chamou Emanuel, Deus conosco. A restauração do plano original. Agora o pecado que me separava não me separa mais. Porque em Cristo eu posso me aproximar novamente de Deus para viver com Ele um relacionamento. Por isso Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele, ele comigo. Relacionamento, cear junto, comer junto, bater papo, conversar, estar junto, estar presente dentro da minha casa e eu dentro da casa dele. Isso é relacionamento. Não existe religião se não houver relacionamento.
Davi não é especial no que se refere à sua humanidade. Ele é homem como qualquer um de nós. Ele se torna especial pela profundidade do seu relacionamento com Deus. Por isso ele é o homem segundo o coração de Deus. O sentido do coração é aquilo que está lá dentro, é o íntimo. Inclusive a palavra íntimo vem do coração. Então o sentido dessa intimidade é estar lá por dentro. Ou seja, não é um relacionamento superficial, em que eu conheço superficialmente. É um relacionamento de intimidade, porque eu conheço o timo, eu conheço lá dentro do peito. Eu conheço próximo. Assim foi Davi. Por isso ele se tornou o homem segundo o coração de Deus. Porque tinha com Deus um relacionamento. Amados, se a gente quer aprender alguma coisa, a primeira coisa que a gente tem que aprender é esse relacionamento com Deus. Porque aí vamos nos conhecer e vamos conhecer de Deus também. Aí conheceremos quem nós somos e conheceremos quem Deus é. A gente pode participar de 500 mil cultos durante a vida. A gente pode tomar 500 mil ceias. A gente pode se batizar, se bem que aí só uma vez, né? Mas você pode fazer qualquer ritual que você quiser, quantas vezes você quiser. Nada disso se traduzirá num relacionamento com Deus, se você realmente não buscá-lo de todo o coração. Por isso, a palavra de Deus diz que nós precisamos buscar a Deus. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Não é apenas num ritual, não é apenas numa cerimônia, mas é no algo de intimidade, de coração, de particular. Então não adianta nada a gente ter a cara de crente, não adianta nada a gente fazer culto, cantar bonito, a gente fazer tudo tem que fazer certinho, se nós não tivermos relacionamento com Deus. Intimidade. Como disse Jesus, como tantas vezes Jesus ensinou, orar ao Pai com intimidade. Não é nas praças, nem nas sinagogas, nem de pé para ser visto pelos homens, mas é, quem sabe, no quarto. Fechada a porta, orando em secreto, com um Pai que vem em secreto e que recompensa também em secreto. Desfrutando de intimidade, como desfrutava Davi. E da intimidade de Davi com Deus é que saíram a maioria dos salmos que hoje estão na sua Bíblia e na minha. Da intimidade que brotaram essas palavras. Da intimidade de Paulo com Jesus, que saíram as cartas que estão hoje na nossa Bíblia. Foi da intimidade. Não foi de um relacionamento distante, não foi de ouvir falar, mas foi de um relacionamento de proximidade. Então o que a gente precisa, amados? Se conhecer? Sim, é muito bom se conhecer. Mas não há como eu me conhecer se eu não conhecer Deus que me fez e que me criou. E é essa a palavra central de Davi aqui nesse salmo. Davi nesse salmo nos ensina a desfrutar um pouco. Ele está abrindo o seu coração e falando com Deus, quem realmente Deus é, e está nos ensinando de alguma maneira a desfrutar de um relacionamento. Ele diz no versículo 1, Senhor, tu me sondas e me conheces. Ele já começa o salmo dizendo que Deus o conhece. Então Deus o conhece completamente, não é? Mas ao mesmo tempo que ele tem a consciência de que Deus o conhece, olha o que ele diz no versículo 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Parece contraditório. Ele começa dizendo que Deus o conhece, mas lá no final ele termina dizendo, me conhece, Senhor. Me conhece ainda mais. Porque assim é o relacionamento que Davi queria ter com Deus. Ele não está contente com pouco. Em relação a isso, queridos, nós não podemos nos contentar. A Bíblia manda a gente se contentar com as coisas do mundo. A Bíblia manda a gente aprender a viver contente em toda e qualquer situação, a contentar-se com as coisas que temos, mas em termos de relacionamento com Deus e de conhecimento da palavra, nunca é demais. Por isso a Bíblia diz em Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Por mais que eu conheça, mais eu quero conhecer. Por mais que eu sou conhecido por Ele, mais eu quero perceber isso, que Ele me conheça cada vez mais. Por isso Davi está dizendo dessa maneira. Ele sabe que Deus o conhece, mas ao mesmo tempo, ele pede que o Senhor o sonde ainda mais. Porque quando Deus sonda, Deus não sonda para Ele conhecer alguma coisa de mim. Isso é algo que a gente precisa entender. Você crê que Deus é onisciente? E o que quer dizer isso? Que Deus sabe todas as coisas. Então, se Deus sabe todas as coisas,
Tem algo de mim que ele ainda não saiba? Então, quando ele me sonda, a gente olha sondar, né, dá a impressão de cavar um buraco, né, enfiar uma sonda, colocar algo mais profundo para descobrir o que está lá no interior. A impressão que alguns podem ter é que Deus me sonda para, de repente, ficar surpreso. Ih, achei alguma coisa aqui que eu não sabia que estava ali. Será que é assim? Será que Deus me sonda para isso? Para descobrir alguma coisa que ele não sabia? É a mesma coisa quando a Bíblia diz, na hora da ceia, examine-se, pois, um homem a si mesmo. Eu tenho que me examinar. Aí eu vou dizer para Deus o que eu vi. Será que eu vou contar alguma novidade para Deus? Deus já sabe de tudo. Mas Ele quer que eu me examine. Então, quando Deus me sonda, não é para Ele descobrir alguma coisa sobre mim. É para que eu fique sabendo algo que está escondido lá dentro de mim. Porque quando Deus sonda, Ele ao mesmo tempo me revela. Entende isso? Então, por isso que Davi diz, eu sei que o Senhor me conhece, mas no final diz, me conhece ainda mais, eu quero ainda mais dessa sondagem do Senhor sobre a minha vida. Então, essa é a melhor maneira da gente se abrir para um relacionamento com Deus. É não ter reservas. Quanto mais íntimo nós somos de alguém, menos reservas nós temos com essa pessoa, não é assim? Com uma pessoa que você conhece razoavelmente, você convida na sua casa, tal, mas ela normalmente não abre a sua geladeira. É ou não é? Não abre a sua geladeira. Mas quando essa amizade vai andando, vai aumentando, ela já abre a sua geladeira. Você abre aí, pega aí e tal. Aí, daqui a pouco você recebe ela até pelado, né? De tanta intimidade que tem nesse negócio, né? Porque à medida que vai aumentando a intimidade, vai diminuindo o pudor, vai diminuindo a distância, não é, irmãos? Vai diminuindo. Assim tem que ser com Deus. A intimidade vai aumentando. Cada vez mais eu vou conhecendo e vou percebendo o quanto Ele conhece de mim. Então, a melhor maneira de eu começar realmente o relacionamento com Deus é pedir que Ele realmente me sonde. Para que Ele traga à tona quem realmente eu sou. Será que nós sabemos quem realmente nós somos? Eu creio que não, irmãos. Nós não sabemos quem nós somos. O ser humano é capaz de fazer coisas impressionantes, nos dois sentidos, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. E nós muitas vezes achamos que nos conhecemos, mas quem nos conhece de verdade é Deus. Então, irmãos, a melhor maneira é você realmente clamar a Deus por esse conhecimento profundo da tua vida que Deus já possui, que esse conhecimento também seja revelado a você. Porque Deus conhece tudo o que nós somos. Davi continuou no versículo 2 dizendo, sabes quando me assento, quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Veja, até os pensamentos, todo o cotidiano da vida de Davi, sentar, levantar, escovar o dente, sair, voltar para casa, tudo Deus conhece. Tudo que passa pela sua mente, Deus conhece, é o que ele está dizendo. Tudo que ele faz no seu dia a dia, Deus conhece. Não há nada que fique oculto aos olhos de Deus. Até o mais secreto dos nossos pensamentos estão diante de Deus, de uma maneira bem clara. No versículo 4 ele diz, ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Então ele conhece até o raciocínio que eu desenvolvo antes de falar alguma coisa. Deus conhece o que eu penso de uma situação. Deus conhece como eu imagino as situações. Deus conhece tudo antes de eu dizer, Ele já sabe o que eu vou dizer. Esse é o conhecimento que Davi tinha de Deus. E Deus tinha dele e revelava a ele. Porque o Salmo é uma revelação de Deus. Não esqueça disso. Amém? Então veja o relacionamento de Davi com Deus. Ele sabe a profundidade do conhecimento de Deus sobre ele. E versículo 5 diz, tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Veja, ele está dizendo que Deus, além de conhecê-lo, ainda o guarda. Ainda está com as mãos sobre ele. Ele ainda está cercado por Deus. Porque outro atributo também incomunicável de Deus, além da sua onisciência, é a sua onipresença. Deus está
Aonde, irmãos? Em todo lugar. Por trás, por diante, pelo lado, em todos os lados. Nós estamos cercados de Deus por todos os lados. Amém? Só que muitos não percebem isso. Conhecer Deus me faz perceber isso. A intimidade que eu tenho com Deus me faz sentir isso. Existe algum lugar onde Deus não esteja? Fala para mim. Eu já preguei algumas vezes a respeito disso. Sempre que eu falo, eu crio celeuma, porque as pessoas têm coisas na cabeça que ficam ali fechadas, né? Aí quando eu digo uma coisa que elas nunca pensaram, elas ficam meio indignadas. Mas eu vou dizer de novo. Centro de macumba, de magia negra, demônio baixando para todo lugar. Deus está lá? Tá. Aquele lugar fica no universo? Fica. A onipresença de Deus é oni. Em todo lugar Deus está. Mas as pessoas que estão ali não percebem a presença de Deus. Elas veem os demônios que estão ali, elas veem a manifestação, invocam os demônios, fazem as suas maldades, tudo fazem ali. Mas não conseguem ser sensíveis à presença de Deus que se faz em todos os lugares, inclusive nos mais obscuros que você possa imaginar. Não há um lugar que a gente pode, não, aqui Deus não está, isso aqui é terreno do inimigo. Mas é terreno do inimigo, coisa nenhuma. A Bíblia diz, do Senhor é a terra, e a sua plenitude, e todos os que nela habitam. Tudo é de Deus. Não tem um lugar onde Deus não esteja. Mas a nossa mente fica, não, ali é um lugar do diabo. O diabo, coisa nenhuma. O diabo, ele tenta roubar aquele lugar. Mas, na verdade, tudo é de Deus. Agora, as pessoas que ali estão não percebem a presença de Deus. Porque estão cegas, porque não querem um relacionamento com Deus, preferem um relacionamento com demônios. Você pode escolher. Você quer dar o braço a quem? A Deus ou ao capeta? Você escolhe a quem você vai dar o braço. Você escolhe quem você vai beijar. Você vai escolher. Então a pessoa ali não percebe a presença, mas a presença está em todo lugar. E Davi diz, tu me cercas por trás e por diante. Eu conheço tanto Deus que eu sei que Deus está comigo em todo lugar. É isso que ele está dizendo. É isso. Não há um instante da minha vida que eu digo, Deus me abandonou. Impossível. Você percebe que é impossível dizer Deus me abandonou? Só quem conhece Deus percebe isso. Davi percebia. Ele dizia, tu me cercas por trás e por diante e sobre mim põe tua mão. Veja, irmãos, até na hora que Davi pecou, Deus estava lá. E pior, Deus viu tudo que ele fez. A mesma coisa acontece quando nós pecamos. Você acha que Deus não está lá vendo? Naquele momento que você peca escondido, Deus não está lá? Claro que está. E está vendo. Isso aqui é pior, né? Mas pensa no conceito do que Davi está dizendo. Põe a sua mão sobre mim. Estou cercado por Deus. Isso é o relacionamento. Não há um momento em que eu esteja longe da presença de Deus. Eu estou cercado. Pode ser que haja um momento, qual é o momento quando eu peco, que nesse momento eu não perceba a presença de Deus. O que você acha? Quando Davi pecou, ele percebeu que Deus estava ali? Não. Naquele momento ele ficou cego. Ele só tinha olhos para a mulher que ele estava vendo pela varanda. Os olhos dele só enxergavam aquela mulher. Mas Deus estava ali. Embora ele não percebesse a presença. Entende isso, amados? Então Deus tem conhecimento maior e melhor de nós do que qualquer um de nós um dia poderia sonhar em ter. Veja o que Davi diz no versículo 6. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado. Não o posso atingir. Ele confessa a sua incapacidade de entender isso. Por isso que eu disse, algumas coisas que eu digo, as pessoas ficam assim meio, talvez você não consiga entender isso. Como Davi, a princípio, teve dificuldade. Entender a onisciência de Deus, entender a onipresença de Deus. Porque aí alguém vai pensar, bom, então Deus está presente até quando estão se cometendo as piores barbaridades. Sim, está presente. Mas ele deu livre-arbítrio para o homem. Livre é livre.
Livre é deixar o homem fazer o que ele quiser e dar contas do que ele fizer. Isso é liberdade. Entende isso? Liberdade é isso. É você faz o que você quer. Mas a Bíblia diz, o que o homem semear, ele ceifará. Tudo tem consequência. Mas a liberdade, ela existe. E por liberdade, o homem escolheu pecar no Éden. Por liberdade, o homem escolhe pecar até hoje, promovendo mortes, assassinatos, guerras de todo tipo. Por liberdade. O homem decide ignorar a presença de Deus. Por liberdade, que o próprio Deus deu a ele. Assim o homem tem feito. Mas esse conhecimento, Davi diz, é maravilhoso demais. No versículo 17, ele diz assim, verso 17, que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles, se eu os contasse, excedem os grãos de areia, contaria, jamais chegaria ao fim. Ele está dizendo, eu não consigo ter a complexidade, compreender essa complexidade dos pensamentos de Deus. São muitos para mim, mas o que eu conheço de Deus basta para que eu saiba que Ele está sempre comigo, que Ele me cerca por trás e por diante, e sobre mim Ele põe a sua mão. Então, amados, Davi conhecia o quanto Deus conhecia a respeito dele. No versículo 16, ele diz, os teus olhos me viram, a substância ainda informe, ainda sem forma. É a primeira ultrassonografia da história. Foi Deus quem fez, não foi o homem com seus aparelhinhos. Deus conhece o homem ainda quando ele está sendo formado. E Davi diz, mas antes ainda de me formar, o Senhor já me conhecia. O Senhor vê tudo a respeito de mim, mesmo antes da gente vir ao mundo. O Senhor já sabe de todas as coisas. Então Ele conhece tudo a respeito de nós. E até conhece também como nós nos relacionamos com o mal, com o pecado. Veja o que ele diz no versículo 19 até o 22. Tomara Deus desse cabo do perverso, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, como os teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, não abomino os que contra ti se levantam, aborreço com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Davi está falando como ele se relacionava com aqueles que eram inimigos de Deus. Ele dizia assim, eu sou amigo de Deus. Então, se eu sou amigo de Deus, o inimigo de Deus também é meu inimigo. Isso é que é ser amigo, né, irmão? O inimigo do meu amigo também é meu inimigo. É o que Davi está dizendo aqui. Ele está afirmando isso. E por quê? Porque Deus conhece como eu me relaciono com o mal. Quem é o inimigo hoje que nós tanto falamos? Satanás. Como é que você se relaciona com ele? Ele é teu inimigo. Então eu tenho que odiá-lo. Eu não tenho que amá-lo. Ah, mas Deus mandou amar todo mundo, até o inimigo. Não é isso que alguém diria? Interpretação errada da palavra de Deus. Porque este Satanás é irreconciliável. Você sabia que tem uma seita que ensina os membros a orar por Satanás? Você sabia disso? Não vou nem dizer o nome. Mas tem uma seita que ensina os membros a orar por Satanás, na esperança de que ele se converta. É inconversível, Satanás. Não adianta orar por ele. Ele só pode ser odiado. Assim como ele tem ódio tremendo de nós. Ele tem ódio de Deus e de tudo aquilo que pertence a Deus. Eu pertenço a Deus. Ele me odeia por causa disso. Ele odeia você porque você pertence a Deus. Mas sabe qual é a vantagem? Deus ama você. Então, você está seguro com Deus. Mas você não tem que ter negócios com o diabo. Ah, o Senhor Jesus, ele disse que o diabo nada tem em mim. Então, em nós também não pode ter nada. Não tem conversa com o diabo. Ele não pode ter nada na nossa vida não pode ter nada dele. Ele é inimigo de Deus, então ele também é meu inimigo. Se ele é meu inimigo, eu não posso ter nada com ele. Nenhum acordo com ele. Nada que ele me dê de presente. Você ganharia um presentinho de Satanás? Ah, toma aqui, meu filhinho, toma um presentinho para você. Você ganharia? Aceitaria um presentinho do diabo?
Mas tem muita gente que aceita. Ainda acha que é de Deus. Será que não dá para você discernir qual é o presente que é de Deus, qual é o que é do diabo? Será que é tão parecido assim? Será que tudo que é bom é de Deus? Porque Satanás também sabe da coisa boa. Sabia disso? Dinheiro é bom? Alguém vai dizer que não é? Tem alguém aqui que vai ter coragem de dizer que dinheiro não é bom? Dinheiro é bom. Mas a Bíblia diz que eu não devo amar o dinheiro. Certo? Mas o que você pode fazer com ele é bom. E Satanás dá dinheiro para as pessoas. Sabia disso? Satanás dá dinheiro para pessoas. E aí? Você aceitaria um presentinho dele? Um negocinho que ele dá um jeitinho para você? Você dá um jeitinho do diabo para se dar bem? Tem negócio? Não pode ter negócio. Então Deus também conhece como nós nos relacionamos com o diabo. Como nós nos relacionamos com o inimigo dele. Deus também conhece. Davi sabia muito bem disso. Por isso a declaração dele aqui. Agora, por que Deus nos conhece tanto dessa forma? Davi mesmo diz no Salmo, no versículo 13, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Ele diz, o Senhor me formou. Você, querido, que está aqui ouvindo, que está ouvindo pela internet, você não é obra de um acaso. Você não é obra de um espermatozoide que deu sorte. Não. Persistente, né? Não. Você foi formado por Deus. Não importa como você veio ao mundo, se foi programado, se foi por acidente, se foi estupro, não importa. Isso é coisa dos homens. Mas quem forma é Deus. As consequências do que fazem os homens darão contas a Deus. Mas o ser humano é obra de Deus. O diabo não tem nenhum filho no sentido de que gerou um filho humano. A pessoa se torna filho do diabo, assim como nós nos tornamos filhos de Deus. Quando nascemos, nascemos como criaturas. Criaturas de quem? De Deus. Quem criou? Deus. Como diz Davi, tu me formaste. Agora, ao longo da nossa vida, nós escolhemos a nossa filiação. A Bíblia diz claramente que há dois tipos. Há os filhos de Deus e os filhos do diabo. A filiação depois é adquirida. Eu não nasço como filho de Deus, eu nasço como criatura. Aí quando eu abro a Bíblia em João 1,12, o que está escrito lá? A todos quantos o receberam, Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, quem recebe Jesus, recebe também o poder de ser feito, de se tornar um filho de Deus. Veja, depois, já de grande, se torna um filho de Deus, porque recebeu Jesus. Mas quem não recebeu Jesus, se torna um filho de Satanás. É o que a Bíblia diz. E diz com todas as letras. É o que Jesus disse. Jesus diz assim, quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Então Jesus não deu chance para existir uma pessoa neutra. Não, eu não estou nem com Jesus, nem com o diabo. Eu estou comigo mesmo. Não existe isso. Não existe ninguém neutro. Ou você é de Jesus ou você é do diabo. Tem outro. Ele disse isso. Não brinque comigo, por favor. Não vai me pegar lá fora, não, tá? Quem disse isso foi Jesus. Eu só estou reproduzindo para você o que a Bíblia diz. A Bíblia afirma isso. Eu não quero fazer pregação politicamente correta. Eu quero fazer pregação verdadeira. A Bíblia diz isso. Pode não ser politicamente correto. Que é isso? Filho de Deus, filho de diabo, coisa mais fora de moda. É o que a Bíblia diz, irmãos. Não tem jeito, não tem outro relacionamento. Então, você foi formado por Deus. Ele fez você. Ele é o teu Criador. Ele conhece você do mais profundo, porque é o construtor, é o projetista, é o realizador, é aquele que consumou toda a obra para que você viesse ao mundo. Por isso, é impossível fugir de Deus. Davi chegou a essa conclusão e externou isso no Salmo 139.
No versículo 7, ele diz assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá está. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se eu for para o céu, o Senhor está lá. Se estiver no mais profundo abismo, o Senhor está lá também. Versículo 11. Se digo as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. O que Davi quer dizer com isso, antes que alguém se engane na interpretação bíblica? As trevas e a luz são a mesma coisa? No contexto da passagem, ele está afirmando que não há diferença para Deus. Deus enxerga quando tem luz e Deus enxerga quando está tudo escuro. Você está entendendo isso? Não é, trevas e luz é a mesma coisa. Então está com o diabo, está com Deus, é a mesma coisa. Não interprete mal a Bíblia, pelo amor de Deus. Tá? O que ele está dizendo é que, para Deus, não há nada escuro, nem há nada claro. Deus enxerga em qualquer circunstância de iluminação. Amém? Então, não há como fugir. Se eu for para o mais alto dos montes, ele me acha. Se eu for para o mais profundo dos abismos, ele me acha. Se eu for para o lugar mais claro, ele me acha. Se eu for para o lugar mais escuro, ele me acha também. Não há como fugir da presença dos olhos de Deus. Por isso, Davi, o salmista, ele não busca o autoconhecimento. Ele acaba se conhecendo porque conhece Deus. Nós não buscamos autoconhecimento, nós buscamos Deus. E quanto mais eu conheço Deus, mais eu conheço de mim mesmo. Por isso o apóstolo Paulo diz: ninguém pense de si mesmo mais do que convém. Porque, na verdade, enquanto você está pensando de você, que você é alguma coisa, é porque você ainda não conhece Deus direito. Entendeu isso? É uma balança. Quando você se acha bom, é porque você não conhece Deus. Uma vez um jovem chegou para Jesus e disse: bom mestre. Jesus: opa, pode parar. Bom é meu Pai que está nos céus. Aqui não tem ninguém bom. Pronto. Jesus já botou todos nós no mesmo saco como farinhas. Amém? Não tem ninguém bom. Quando eu acho que eu sou bom, quando eu acho que eu presto, que eu valho alguma coisa, isso já é a prova que eu não conheço Deus. Porque quando eu conheço Deus, eu percebo que eu não valho nada. Porque a minha melhor justiça é nada diante da pureza, da grandeza, da santidade de Deus. A minha melhor santidade não é nada diante da grandeza de Deus. Então, quanto mais eu conheço Deus, mais eu conheço a meu respeito. Quando a gente não conhece Deus, a gente se exalta. Quando a gente não conhece Deus direito, a gente se orgulha, a gente se ufana, a gente tem a vantagem, a gente exige respeito, sabe com quem está falando, aquelas coisas, né? Porque a gente não conhece Deus. Quando a gente conhece Deus, a gente acaba se conhecendo. Davi não quis se autoconhecer. O que ele queria era conhecer Deus. Mas assim, ele acaba também se conhecendo. Então, qual é o tratamento que nós precisamos? O tratamento que a gente precisa é conhecer Deus. A gente vai no psicólogo, a gente vai no psiquiatra, nada contra. Mas não resolve. O único problema é que não resolve. Pode ajudar em algumas áreas, em algumas situações, mas não resolve. Porque a cura que você precisa é conhecer Deus. Porque conhecendo Deus, você se conhece. Alguém diz: eu vou fazer 20 sessões de psicanálise, porque aí o psicanalista vai me ajudar a me conhecer. Ele vai cavucar o meu passado, ele vai falar algumas coisas, eu vou acabar me conhecendo mais. Ótimo. Ele pode fazer até um bom trabalho, pode até ajudar em algum sentido, mas a cura ele não vai te dar. Só quem vai te dar é Deus. O que você precisa conhecer não é um bom psicanalista, nem psiquiatra, nem psicólogo. Você precisa conhecer um bom Deus. E nós temos um bom Deus. Um bom Deus que cuida de nós. Um bom Deus que sobre nós estende a sua mão. É Ele que precisa ser conhecido para que haja cura. Cura de verdade. Para que você se coloque no seu lugar. A maioria dos problemas da nossa alma está num desajuste entre o que nós somos e o que nós pensamos que somos. A maioria dos problemas de relacionamento que a gente tem até dentro da igreja está nesse desajuste entre o que nós realmente somos
e o que a gente imagina que a gente é. Porque a imaginação é terrível. Você pode imaginar que você é muita coisa, e aí você se torna uma pessoa intragável, que ninguém gosta de ficar perto de você, que você se acha melhor que todo mundo. Ou você, por outro lado, pode se imaginar uma pessoa horrorosa, terrível. Também ninguém gosta de ficar perto de você, com uma pessoa deprimida, para baixo, chata pra caramba. É ou não é? O problema está no que você imagina sobre você mesmo, e não sobre o que você é. Se você conhecer Deus, você vai conhecer quem você é. Amém? E quem você é aos olhos de Deus. Não aos olhos seus mesmos ou aos olhos dos outros. Não importa o que os outros pensam de mim. Eu preciso saber o que Deus pensa de mim. Não importa o que os outros acham, se eles me louvam, se me vaiam. Eu quero saber se Deus me louva, se Deus me aprova. É isso que é importante. Por isso Paulo diz, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Aprovado. Por quem? Pelos homens? Por Deus. Conhece Deus e vai vir cura para você. Conhece Deus e vê o que Deus acha de você, o que Deus sabe de você, e aí vai vir cura para você. Essa é a única cura que existe, amados. Esse conhecimento, ele acaba tendo efeitos realmente práticos sobre a nossa vida. Esse conhecimento, essa sondagem de Deus, ela vai trazer efeitos práticos sobre nós, porque vai trazer à tona quem eu sou, meus pensamentos, minha alma, aonde estão as minhas emoções, os meus sentimentos, as minhas sensações, tudo isso será sondado por Deus. Conhece o meu coração, é o que diz Davi aqui para o Senhor, porque ninguém pode enganar a Deus. E veja, a própria Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Então, quem é que pode dizer que conhece o coração? Pensa bem. Eu, às vezes, vejo as pessoas dizendo isso, eu fico assim impressionado. Não, eu conheço o meu coração. Eu sou uma pessoa muito boa. Inclusive, eu sou muito humilde, sabe? Eu tenho um coração bom demais. Eu conheço o meu coração. Você é doido? Fala para mim. Eu não sei. É doido ou ignorante, né? Duas coisas, porque pode ser ignorância, claro. Não conhece a Bíblia, não conhece Deus, não conhece nada. Pode falar uma besteira dessa. Porque o coração é enganoso. O teu coração te engana. Quem é que já foi enganado pelo coração? Alguém aqui tem coragem de levantar a mão? Eu já fui enganado pelo meu coração. Já foi enganado pelo seu coração? Quem não foi? Quem não foi enganado? Quem achou? É aquela. Não era aquela. É aquele. Não era aquele. Hein? Quem já não foi enganado pelo seu coração? Quem já não confiou numa pessoa? Não, aquela pessoa é muito boa, vai me ajudar. Deus sabe tudo, queridos. Nosso coração é enganoso. O que a gente pensa de nós é mentira. Amém? É mentira o que você pensa de você. Veja o que Deus pensa de você. Não pense nem muito, nem pouco de você. Fique com aquilo que Deus sabe, conhece de você. Porque mesmo Deus me conhecendo como inteiramente Ele conhece, completamente Ele me ama. Vê a diferença? Se você conhecesse o coração completo de uma pessoa, ninguém conhece. Se você conhecesse, talvez você não estaria nem casado hoje. Se você pudesse ver o coração completo, igual Deus vê, será que você ainda continuava amando aquela pessoa? Mas Deus, Ele conhece você por completo e ainda te ama. Porque Ele não te ama pelo que você é, pelo que você pensa, pelo que você sente. Ele te ama, só isso. Entende isso? Completamente diferente. Então essa sondagem faz efeito na nossa vida, amados. Prova-me, Ele diz, minha relação com o mundo, com as pessoas. Ele prova. Ele prova, gente. Deus prova a quem Ele ama, sabia disso? Deus nos prova. Passamos por provações, sim. A Bíblia diz, passamos por provações. Isso quer dizer que Deus não nos ama, muito pelo contrário, é prova do seu amor. Ele ama a ponto de se preocupar. Ele ama a ponto de provar, para que a gente cresça, para que a gente aprenda, para que a gente mude.
E Ele guia. Guia-me, é o que Davi pede ao Senhor. O Senhor guia, conduz a nossa vida. A cura é completa. Você passa a ter um conhecimento completo de você e de Deus. E passa a ter um caminho certo para andar. O caminho é Jesus, não há outro. Você tem convicção, é por isso que eu creio na salvação eterna, amados. Porque quando você conhece isso, nunca mais isso pode ser desconhecido de você. Porque é uma verdade tão escancarada, que quando você a conhece, nunca mais você pode negá-la. É tão evidente que nunca mais você pode voltar atrás. É demais, amados, o conhecimento. Ele guia você, Ele conduz você. Deus, Ele quer curar o homem completamente. Corpo, alma e espírito. As emoções, o intelecto, o comportamento, todas as áreas da nossa vida precisam estar submetidas a esse relacionamento com Deus. Um dia que isso acontecer, aí sim nós conhecemos a Deus. E o que vai importar mesmo é esse conhecimento. Não é o conhecimento da religião. Religião é conhecer Deus e é ter com Ele um relacionamento. Para encerrar, amados, eu quero ler o último versículo, o versículo 24. Porque aqui Davi dá também uma lição enorme para nós. Ele termina o salmo dizendo: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ele pede para Deus ver, vê lá, Senhor, vê se tem um caminho mau aqui dentro. E aí o Senhor me guia pelo caminho eterno. Irmãos, a gente muitas vezes fica pensando que o caminho mau vem de fora. A gente fica discutindo as teses de que, não, é a criação que faz a pessoa. É o ambiente em que ela foi criado que produziu aquele marginal, aquela coisa e tal. Como se o caminho mau viesse de fora para dentro. Isso não é verdade. O caminho mau está dentro de nós. Ele vem de dentro para se manifestar. Por isso Davi diz: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. E se tiver, Senhor, ainda assim me guia pelo caminho bom. Porque, amados, em nós que nos convertemos, a Bíblia diz, eu já expliquei isso várias vezes, nos tornamos um espírito com o Senhor. Um espírito. No espírito, Deus já fez tudo que tinha que fazer na sua vida. Você está convertido no espírito. Mas você não é só espírito, você tem corpo e alma. A carne, o corpo, nunca vai se converter. Nunca, nunca. Quem se converte é o espírito. Por isso a Bíblia diz: a carne milita contra o espírito o tempo todo. São opostos entre si e sempre serão. Então eu posso dizer, teoricamente, que dentro de nós habita o bem e o mal. Entenda a dimensão disso? Ah, não, é o Espírito Santo. Sim, é o Espírito Santo. Eu sou o templo do Espírito Santo. No meu espírito. Mas no corpo e na alma. A alma está em processo. O corpo é carne. Por isso o corpo volta ao pó. E o espírito volta para Deus. É isso que a Bíblia diz que vai acontecer quando você morrer. O corpo vira pó e o espírito volta para Deus. Você não vai com essa carne ver Deus. Você não vai com essa carne subir. Quando você subir, a Bíblia diz que você receberá um corpo glorificado. Se você estiver vivo na hora do arrebatamento, você não vai subir com esse corpo. Você vai ser arrebatado, levado aos ares e lá receberá um novo corpo. Um corpo glorificado. Porque nessa carne não habita bem nenhum, a Bíblia diz. Só mal. Então Davi diz: vê se há em mim algum caminho mau. Mas ainda que haja, Senhor, me guia pelo caminho eterno. Eu quero continuar no caminho eterno. Eu não vou sair do caminho eterno. Eu vou no caminho eterno até o final. Entenda, amados. O mal não vem de fora para dentro. Ele vem de dentro para fora. Não vem de fora para dentro. Jesus disse: o que contamina o homem não é o que entra na boca, é o que sai dela. Lembra disso? Jesus não disse isso? Muita gente preocupada com o que vai comer. Está com doença, contaminação. É de dentro para fora, irmão. É de dentro para fora. E é aí que nós temos que trabalhar. E só quem conhece dentro é Deus. Quer resolver isso? Conhece Deus. E Ele vai te conhecer e vai te revelar. E você vai viver no caminho eterno que Ele traçou para você. Amém? Deus abençoe. Vamos louvar.
Vamos louvar ao Senhor, que é digno de receber o nosso louvor. Aquele que nos conhece, vamos louvar a Ele, que Ele receba a nossa adoração, o nosso louvor essa noite. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Eu sei, me amas, estás presente a me cercar em todo tempo. Diga, eu sei, me amas. Eu sei, me amas. Eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Tu és meu guia, teu protetor. Tua mão me firma. Eu sei, me amas. declara isso, meu irmão. Eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. E quando tudo Obrigado, Jesus. se acabar, Obrigado, Senhor.
sangue de Jesus, nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus, nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me Te louvamos, Senhor. Glória ao teu nome, Pai. Glória ao teu nome, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado por esse amor com que o Senhor nos amou. O Senhor te ama. Creia nisso. Ele ama você. Não pelo que você é, pelo que você faz. Não é por isso que Ele te ama. Ele te ama porque Ele é Deus. Ele é amor. Por isso. Porque você se voltou para Ele. Por isso que Ele te ama. Glória ao teu nome, Senhor. Obrigado, Pai. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Amém.